Alô, seguidores da RDK, história de vida hoje com o Ademar José Petri, o nosso amigo Zé, da Americana, 70 aninhos, a primeira namorada ele casou, o primeiro emprego é o segundo, mas praticamente o primeiro ele ficou, né? Hoje trabalhas com o que, Zé? No ramo de refrigeração. Tá aprendendo também? Não, eu faço mais corridas de busca peça, leva peça, maquinários e falta uma ferramenta, falta um parafuso, falta uma peça, falta um vidro daqui a pouco lá, então estou correndo na roupa. Aquele estafeta que há uns 14 anos fazia, tá fazendo hoje. Voltei praticamente, só que hoje estou com o carro da firma, né? É fácil, né? Aquele tempo tu ia até a rodoviária a pé. A pé, sim. Tudo era a pé, hoje é tudo mais cômodo. Então, trabalhos teu. Tu também, o futebol, além do Grêmio que a gente vai falar depois, futebol tu atuou em... Muito pouco, Elton. A gente brincava assim, que nem nós tínhamos a nossa turminha lá na praia, lá embaixo, jogava ali no campo de São José, ali no campo dos Irmãos Maristas, ali tinha. Aí tinha a nossa turma ali de baixo. Isso aí tu falou, mas eu sei que tu trabalhou numa escolinha, né? Na escolinha depois eu fui convidado pelo Nestor lá, de Arroio do Meio, e o Valdir. A escolinha Rui Barbosa. Escolinha Rui Barbosa. Aí eu participei 8 anos com eles aí. Conheci bastante lugar, bastante gente. Aprendeu com as crianças? Aprendi, a gente conviver com as crianças, a gente sair daqui e ir para Três Coroas, ficar uma semana inteira lá com 120 crianças. Maravilha. E graças a Deus a gente sempre foi bem nos campeonatos, nunca a gente já caía fora nas primeiras fases, porque tinha time lá, clubes que iam lá sábado, quarta-feira já estavam eliminados e tudo, né? A gente nunca veio antes de sexta, sábado, né? A gurizada daqui era... muito. Era bastante selecionada a gurizada, né? Então a gente ia Flores da Cunha, Três Coroas, nesses campeonatos assim mais fora. Saudade de Santa Catarina, fomos 8 anos lá pra cima, né? Que era o melhor lugar que tinha para ir, assim, ó, em alojamento, em atendimento e coisa assim, ó. A gente não reclama dos outros, mas lá era... Fantástico. E é um lugar mais de colônia, assim, ainda, não sei quem conhece a cidade, depois de Chapecó, lá em cima, né? Mas era muito bom, até a gente teve o ano que o Neymar surgiu, ele estava lá nessas escolinhas lá jogamos contra eles ainda. Opa. O Nego Lima, quem se lembra da seleção na época do Pelé, Mengalva, aquela turma, o Nego Lima lá, ponteiro esquerdo, era o treinador dessa gurizada lá, né? Aí vinha eles, um dia nós estávamos lá no estádio lá, que é da cidade lá, onde eles chamam módulo. Para jogar contra eles, vieram ele lá com a gurizada lá, e o pessoal empurrando frigobar com fardamento, e lanche, refri, coisa para a gurizada. Refri não, uma água. E nós lá com a nossa gurizada ali, com sacolinha dos mercados ali, tudo esperando, com chuteirinha pendurada ali, ó. E olha, gurizada, essa é a nossa diferença, nós e eles, né? E o Nego Lima, ele me ouviu assim, não, professor, não é assim. Não, é assim, senhor, vocês são os profissionais, vocês são dos Santos, né? Representando aí, nós estamos lá representando nossa comunidade, nossa cidade lá, e a gente faz aí para tirar a gurizada da rua praticamente, né? Então é um serviço assim, não estamos reclamando, só estou comparando para incentivar a gurizada, né? O orgulho deles de poder jogar contra vocês hoje, né? Ele me agradeceu um monte depois, então... Essa história assim, a gente conheceu... Só falta ter levado o gol do Neymar, né? Levamos mesmo. Levou mesmo. Negamos. E eles tinham um time forte, mas ainda, por incrível que pareça, saímos ganhando deles por 1-0, né? Só que perdemos 3-1. Mas isso para nós, amador como a gente era, aqui, juntar a gurizada e lá. E aí eles não tinha só ele, tinha aquele André que jogou no Grêmio lá, que depois não virou nada, mas o Allan Kardec, aquelas mesmas gurizadas que estavam lá, então, né? E assim a gente conheceu tantos outros. E hoje, de tanta gurizada que eu conheci, olha, eu me orgulho, às vezes, olha um jogo de futebol, vou pegar um exemplo agora, o Brock aí de Arroio do Meio, jogando no Cruzeiro de Belo Horizonte ali, né? Tenho várias fotos com ele, camiseta, dos times que a gente jogou. Aí tu olha aí, tá ele ali, né? Então,
Ele era da escolinha do Rui. Jogou da escolinha, e aí ele ficou ali uns anos na escolinha e foi... Aí o Grêmio levou ele lá para a escolinha do Grêmio lá. Que aquela categoria, ele é 90, mas nós tínhamos 91 ali, que na região aqui ninguém batia nós. Isso era só o Grêmio, Inter, o Juventude e Caxias apanhava de nós muitas vezes. O 91. Tem essa camisa que eu estou usando aqui, isso é do Alex. O Alex que jogava com nós, ele jogava sempre aqui no São Cristóvão aqui. E como era vizinho aqui nosso, né? E eu conhecia ele, digo, Alex, tu tem que jogar com nós lá na escolinha lá, ó. Isso aí, em pouco tempo a dupla Grenal te pega, porque a nossa escolinha era conveniada com o Grêmio naquela época. E aí o Nestor tinha o contrato com eles, então a gurizada que o Grêmio queria se revelava e eles pegavam para eles. E a categoria 91 foi 6 guri pro Grêmio. Os 2 gêmeos lá de Arroio do Meio, lá os Bruxel. Esse Alex, que depois, com orgulho, me trouxe a camisa lá um dia no vestiário lá, que eu disse, ó, se tu jogar com nós, em pouco tempo eles vão vir te buscar. Ele era matador. Mas jogou um tempo, depois já foi para outros lados, né? Não quis mais o futebol também. Mas essa camisa ele jogou... Jogou no Grêmio, isso ele jogou. Ele jogou até aqueles torneios em São Paulo, Rio São Paulo, Belo Horizonte, foi junto com a gurizada do Grêmio. Aí tinha o Gabriel Espessato também. O filho do Pingo lá, o Pingo Marder lá, o Guilherme. O Guilherme não. O outro, o mais velho. Não, o mais velho é o Guilherme, o mais novo. Aquilo jogava uma bola que era fantástico. Meia direita que nem aquele guri lá, não tinha. Só que daí deu um probleminha de saúde nele lá na época, lá no Grêmio, aí dispensaram ele, senão ele seria profissional hoje, né? Aí surgiu o filho do Paulão ali de Estrela também, que era do... Como é que é o nome do guri agora ainda? Ele foi pro Inter. Muito bom guri também. E aí, então, que nem eu digo, a gente conheceu tanta gente assim, fazendo esses jogos. Aí, lá em Santa Cruz, lá tinha o David, era treinador do Santa Cruz lá. Ele sempre gozava com o Valdir e com o Nestor, né? Eu queria um cara que nem o Petri para trabalhar comigo, né? Mas ele se dedicou. Ele estava estudando, fazendo faculdade e tal. Tanto que daí ele jogou mais um tempo lá, treinou a gurizada lá do Santa Cruz, e aí o Inter contratou ele de treinador lá para as escolinhas deles, né? Mas o interessante era lá em Caxias, lá quando a gente jogava lá com a gurizada Juventude lá. Como é que esses guris de vocês são tão fortes assim, né? Digo, vou dizer para vocês, ó. A diferença, eu vou dizer bem limpo e claro para vocês. Quanto mais vileiro, mais joga. E os nossos lá são criados aipim e batata, enquanto vocês criam os de vocês dentro dos apartamentos. Aí eu disse, eles deram risada, né? Que eles se assustavam que os nossos guri aguentavam, né? E era só uns ajuntamentos que às vezes fazia de fim de semana, juntar aqui, juntar ali, fazer o torneio. Porque aqui a gente tinha o Copa Sicredi que jogava. Era nós aqui, Lajado, Venâncio, Estrela, Santa Cruz, Venâncio, Encantado. Aí tinha o outro campeonato que era da Federação Gaúcha, que era o Metropolitano. Aí já era nós aqui, amador, contra os times profissionais que tinha nas escolinhas também, né? Pelotas, Caxias, Juventude, Esportivo de Bento. Quando surgia esses torneios, que era anualmente, então sempre se inscrevia as equipes para a gente participar. Que geralmente era em janeiro, né? Janeiro, fevereiro. E qual era a tua função na escolinha? Eu era o... Eles me chamavam de massagem lá, que era o faz tudo, né? Corria lá, dar água para gurizada, acordar de manhã, buscar o café, assim. Porque, que nem te falei Saudades é o lugar que mais marcou a gente por causa disso. Então lá eles deram para nós um alojamento, era num CTG. Então ficava só a nossa gurizada, que nós ia lá com quatro equipes, cada ano. Então dava 110, 120 guri, mais o pessoal, alguns pais que iam junto, né? Então nós ficávamos hospedados só a nossa turma. Essa era a melhor coisa que tinha, não mistura muito, né? Então, não que a gente é diferente que os outros, mas é mais fácil de controlar a turma. E aí então o café da manhã, a gente levantava de manhã, fazia um chimarrão ali já,
pegava o café, nós ia lá no alojamento, então nós ganhávamos os pães, os cacetinhos, banana, a fruta, a maçã, o leite, a gente aí trazia, servia lá no nosso alojamento, gurizada. Só o almoço, então, e o café de noite, a janta, que era servido lá no módulo mesmo, lá, que, então, a gente levava a gurizada lá e voltava para o alojamento de novo, que era pertinho até. Dava para ir a pé, não precisava nem ônibus e tudo. É preocupante trabalhar com essas crianças, qual é o... Sempre tem fácil, preocupação. A gente mais se preocupava que não acontecesse nada, né? Porque isso aí, Nunca aconteceu. tudo está sujeito, né? Sim. Teve um caso uma vez, mas isso foi em Três Coroas lá, que durante o jogo um dos guris se sentiu mal e tal, mas daí caiu a pressão, coisa assim, mas daí a gente foi ver, ele era diabético, né? E aí, mas não, assim, não deu nada, né? Só que foi um susto grande que a gente levou na época, assim. Tu não sabe de nada, o guri ficou ruim, e aí... Mas sempre tinha o pessoal de atendimento também, né? Então já auxiliaram nós logo. Mas nunca aconteceu nada assim, graças a Deus. E por que tu é gremista? Eu acho que eu herdei isso do pai. Lá em casa todo mundo era gremista, sempre foi. Sempre foi. E aí me criei com isso, o pai sempre com Grêmio. Naquela época eu escutava só no rádio e tal. Lembra a rádio? A rádio que o pai mais escutava na época já era Guaíba. Depois surgiu mais Gaúcha. Hoje já divide bastante, né? Mas Quando foi a primeira vez no Olímpico? Isso eu demorei. Demorei para ir para o Olímpico. Isso não foi assim. Para te dizer, não lembro nem o ano disso aí. Né? Agora na Arena já fui também, que já foi de menos tempo tudo, mas naquela época era mais difícil para a gente ir. Até o deslocamento para Porto Alegre não era que nem hoje, né? Saía de manhã e ia voltar de noite. Hoje tinha 2 pistas. Isso hoje já melhorou bastante. E até do jeito que era Lajeado, pequenininho, colônia aqui, a gente praticamente tinha medo de ir a Porto Alegre. Se tu não tinha alguém conhecido, tu já não ia. Tinha que alguém te levar praticamente, né? Então, eu me lembro uma vez com o Darcílio Kunstler, aí nós fomos num Grenal, mas ele colorado e eu gremista, né? Mas ele me levou junto também. Foram onde? No Beira-Rio daí. Beira-Rio. Mas eu fui para conhecer também, né? Então, bonito também, porque não, né? Mas, enfim, daí como o pai era gremista, e eu peguei aquela época boa do Grêmio. O Grêmio ganhava tudo, né? Aí depois... Teve uma época ali, da época do Alcino, aquela turma ali, o Grêmio em 12 anos, em 14 anos não ganhou 13 campeonatos, né? Ficou hexa, daí perdeu um, aí ficou hepta depois, né? Que loucura. Perdeu um campeonato no meio desse ano. Aí depois o Inter teve aquela fase boa também, né? Mas hoje o teu Grêmio também, quantos anos campeão? Sim, agora já faz 5 anos, né? 5 anos, porque o Novo Hamburgo ficou e o Inter está 6 anos sem ganhar. Sem ganhar nem o Gauchão. Nem o Gauchão. Tem algum colorado na tua família? Eles vão ganhar o próximo. Tem um gênero, para não dizer que não tem ninguém hoje. Um gênero colorado, mas aí a gente não mexe com as crianças. Tranquilo, não, mas é bacana. Mas enfim, já falando em futebol, daí a gente já viu tanta coisa no futebol, tanta coisa que eu tô quase assim, daquele jeito, de tanto que eu gostava, eu já tô quase com tanto nojo também, né? Tu vê hoje as coisas assim, vê a bobajada que a nossa seleção foram fazer. Qualquer um que vai no futebol, sabe, tu tem um time que joga, tem um time que bate falta, tem um cara que cobra escanteio, tem os caras que batem pênalti, daí dá o pênalti no jogo, e quem vai bater? Eu não sou doente pelo Neymar, mas é o Neymar que cobra os pênaltis da seleção. Aí o nosso treinador lá vai deixar ele para cobrar o último pênalti. Então são coisas assim que... Para não cobrar. Exatamente. Para não cobrar. Aliás, eu vou pegando, na minha filosofia, eu vou pegando os melhores que eu acho. Sim. Não vou pegar deixar por último. Mas aí, seleção, eu já vi tanta coisa que eu já desde 70 eu não consigo mais. 70 foi a última vez que eu torci para a seleção brasileira, para ser bem franco. Estamos na casa do Ademar José Petri, o Zé da Americana, 70 aninhos. E estamos na 4ª parte, eu falei que teria 4 partes, né, Zé? Sim, senhor. Lamento, vai ter mais uma.
Que bom. Que bom. Tu vai ter que falar mais um pouco, porque tem muitas perguntas a te fazer aí. Que bom. Pode ser? Vai. Já voltamos então. Pessoal, até amanhã.